bem, gente? Programa Clebinho.com de hoje. Nós vamos falar de cultura, vamos falar de literatura infantil. Aqui na livraria Ler Mais, vamos conversar com as proprietárias dessa belíssima livraria aqui na nossa cidade. Vamos falar de cultura, vamos falar de literatura infantil, vamos falar, né, do que levou elas montarem essa livraria aqui na nossa cidade. Você não perde por esperar o programa de hoje. Legal, Solange, Marli, né? Solange Ramalho e Marli Borges. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, vamos chamar só no primeiro nome, né? Nós que já nos conhecemos já há algum tempinho, já faz um tempinho, né, que a gente já se conhece. Eu quero falar que é uma satisfação, né, em primeiro lugar, estar aqui na livraria Ler Mais, casa de leitura, né? É, exatamente. Casa de leitura, Ler Mais. Eu gostei desse termo porque fica mais convidativo, né? Mais convidativo. Isso aí, Clebinho. Boa tarde. Muito bom ter você aqui com a gente também. A gente está muito contente por isso, porque a gente pode expor um pouco mais da livraria. É uma casa de leitura, né, na verdade, que a gente, na verdade, está querendo proporcionar para as pessoas esse momento de leitura para estimular, porque é algo que as pessoas, né, não fazem muito. Legal. Solange aí, fica à vontade também aí para dar as boas-vindas, né, aos nossos amigos, telespectadores da Rede Litoral News e os assinantes da Costa do Sol. Fica à vontade. Boa tarde. Primeiro é um prazer, né, recebê-lo aqui na nossa casa. É um prazer receber, né, todos vocês na nossa casa, porque é assim que a gente considera esse lugar. É uma casa realmente, né, de educação, na verdade. É uma casa onde a gente busca, não é só a leitura por si só, não é só o comércio, mas é algo para enriquecer a vida de cada um que entra aqui, assim como tem enriquecido a nossa. Legal. Solange, você já é uma escritora, né? Eu creio que talvez por isso também, né, o desejo de se ter, né, uma livraria e, como você falou, uma casa de leitura, fica assim, com certeza muito mais convidativo, como eu já falei aqui no início. Talvez por isso você teve a ideia de montar, junto com a Marli, a livraria. Você tem um livro que é mais voltado para o público feminino, né? Feminino, é um livro que a gente lançou foi ano passado, né? E na verdade foi em 2010 e é um livro que fala sobre mulheres, né, que marcaram, né, cada uma delas marcou a geração, e a gente fala sobre 29 mulheres e deixa uma surpresa no final, né, para quem está lendo o livro. E na verdade, assim, quando a gente gosta de alguma coisa boa, né, a gente quer proporcionar isso para as outras pessoas também. E esse foi o intuito, né, da Ler Mais, foi proporcionar, né, não é só um depósito de livros, lotado de livros para todos os lados. Esse não é o ambiente que você vai encontrar aqui. Você vai encontrar um lugar onde você pode pegar e desfolhar um livro, sentar, conhecer. Porque quem gosta de ler, gosta de fazer isso. Com né? certeza. Pegar um livro e conhecer tem um primeiro. cantinho, um ambiente também gostoso. Esse cantinho onde faz possa, toda a diferença. É verdade, né? a pessoa Esse cantinho é importante. entrar realmente na história, né? Na leitura. E com o tempo, né? E quantas pessoas às vezes entram aqui e falam, nossa, mas eu estou morrendo de pressa, mas eu volto, né? E como que a gente quer que as pessoas tenham isso? Tem esse tempo de entrar aqui e sentar sem compromisso nenhum, né? E realmente sentar e poder desfolhar e desfrutar de um livro, o que um livro tem para proporcionar. Legal. E você, Marli, a experiência que você teve aí nessa área literária, né, que também te levou, te impulsionou a chegar nesse objetivo, né, de então concluir esse sonho de ter a livraria. Você sempre gostou de ler? Como é que você era na escola?
É algo assim muito interessante, né? Porque eu nunca tive esse prazer de ler muito. Eu acho que é por isso que hoje eu estou tão empolgada, porque as crianças que vêm para a livraria, elas olham os livros e ficam assim maravilhadas, né? E na minha época não tinha isso enquanto pequena. Então hoje para mim está sendo assim muito prazeroso, porque além de ver as crianças satisfeitas com os livros, né, da história dos livros, com a contadora de história, enfim, tem sido para mim muito bom. Porque os pais têm sido alcançados também, né, com a leitura. Eles chegam aqui e falam, poxa, meu filho vai gostar, mas eu também vou gostar, eu quero ficar aqui. Então, enfim, está sendo muito legal, uma experiência muito nova, mas que eu estou gostando muito. Cada dia mais apaixonada aqui, junto com essa paixão que Solange conseguiu transmitir para mim. Poxa, que legal. A gente vai dar uma pequena pausa aqui, mas no próximo bloco eu vou querer saber como funciona, né, essa roda de leitura, né, como é que é esse mecanismo, né, essa engrenagem que faz funcionar dentro aqui da Casa de Leitura Ler Mais, essa questão aí da roda de leitura. A gente vai dar uma pequena pausa, não fica triste não, o papo está muito bacana, né, com a Solange Ramalho, a Marli Borges aqui da Livraria Ler Mais. Não sai daí que nós voltamos já já. E aí galera, aqui é Rodolfo Abrantes. Aqui é o Salomão do Reggae. E aí galera de Cabo Frio, fiquem ligados. Porque tudo acontece aqui. No Clebinho.com. Isso aí. Valeu. Muito bem, estamos de volta com o programa Clebinho.com. Hoje aqui da Casa de Leitura Ler Mais, Livraria Ler Mais, com a Solange Ramalho, com a Marli Borges, batendo um papo, né, falando de cultura, falando um pouquinho sobre literatura. A Solange no último bloco já falou, né, da sua experiência, né, com a literatura, ela que é, né, escritora também, tendo aí já um livro, né, falou um pouquinho aqui da sua experiência como escritora. E Marli, né, falou que foi pega, né, aí por assalto, né, por essa paixão, né, pela literatura também, pelos livros, e juntaram as duas aí, né, com o mesmo desejo e a mesma motivação, e chegaram então até a conclusão desse grande projeto, um belíssimo projeto, né, podemos dizer assim, que é a Casa de Leitura Ler Mais. Marli, a gente terminou aqui o último bloco e você falou sobre a questão da roda de leitura. Antes da gente falar exatamente como funciona a roda de leitura, eu queria que você falasse um pouquinho do intuito, né, da livraria. Claro que a gente sabe, né, que é de propagar, né, a cultura, estimular, né, a sociedade a ler, a se envolver mais, né, com a cultura e com a literatura, mas eu queria que você falasse desse intuito maior, né, da livraria. Bom, a Livraria Ler Mais, ela nasceu como um sonho, né, do coração de Deus, que chegou até a Solange e, enfim, passou para mim. Mas, assim, o propósito maior da livraria é alcançar vidas. Porque nós sabemos que os livros fazem a gente viajar quando a gente lê, né? Então, além de incentivar as pessoas à leitura, a gente também tem um propósito único, né? Que seria alcançar essas vidas. Tem muitas pessoas, assim, é muito interessante. Hoje mesmo a gente teve 2 pessoas aqui na livraria que são pessoas, assim, que muitas das vezes não tem com quem conversar e chega aqui descarrega a vida delas, né? E aí a gente tem vários instrumentos que a gente pode estar passando para elas, né? Então, para nós tem sido assim um tempo muito legal de estar passando para essas pessoas com esse propósito. E se a pessoa chegar e sentar ainda num banquinho igual esse aqui, eu tô me sentindo... não quer sair mais. Tô me sentindo quase que num divã aqui. Aí que a pessoa desabafa mesmo, esquece, esquece da vida, vem pra cá, lê um livro, pá, vem. É verdade. Ainda recebe de quebra ainda um conselho aí. Né? É verdade. E a venda é só uma consequência, né? Legal, legal. Agora fala pra gente, como que funciona a roda de leitura, o público-alvo da livraria? Bom, a livraria, praticamente 70% está voltada para criança, né? Nós temos título para família, temos títulos para adolescentes, psicologia, filosofia, mas a livraria está voltada praticamente para a criança. E, além disso, a gente tem todos os sábados, às 17 horas, uma roda de leitura infantil, onde a gente tem aqui uma contadora, a gente seleciona os livros, né, para que essa contadora
conte essa história e as crianças assim ficam fascinadas. E de quebra, né, eles acabam levando os livros também. Mas é um momento muito legal. As crianças ficam assim fascinadas, os pais, como a gente já tinha falado antes, né, fica encantado e para a gente está realmente sendo uma experiência nova, mas muito gratificante. E essa roda de leitura, ela funciona todos os sábados? Todos os sábados, às 17 horas. É necessário ligar para a gente, ou então passar aqui na livraria, né, para agendar, porque a gente tem um limite por conta do espaço, para dar algo de qualidade, né? Então, para ligar aqui para a livraria, o telefone é 2645-4095. Então, é necessário que a pessoa ligue. Também a gente coloca no Facebook. Enfim, para que haja uma qualidade na contação de história, né? E a contadora, ela se veste, caracteriza, né, de acordo com o livro, para ficar uma cara mesmo de criança, né? Uma coisa assim muito interessante. Bem, a caráter mesmo, mergulha de fato na história que naquele dia então foi selecionada para ser contada para as crianças. Isso aí. Eu tenho uma pequenininha lá de 6 anos, eu já tô vendo. Pode trazer ela para cá. Um programinha para ela aí, né? No final de semana aí. Mas legal. Isso a gente aí. vai dar mais uma pequena pausa aqui com esse papo muito bacana, muito legal, falando de cultura. Eu que estou nesse ambiente aqui muito legal, muito bacana, dá vontade de ir nem embora. Casa de Leitura, ler mais, a gente vai e volta já já. E aí galera, aqui é Rodolfo Abrantes. Aqui é o Salomão do Reggae, E aí galera de Cabo Frio, fiquem ligados porque tudo acontece aqui. no clebinho.com. Isso aí. Valeu. Muito bem, estamos de volta com o programa Clebinho.com. Como nós falamos na abertura do programa, hoje aqui da Casa de Leitura, Livraria Ler Mais, né, com as proprietárias aqui, a Solange Ramalho, a Marli Borges, né, que elas resolveram aí abrir as portas para esse negão entrar aqui, né, e bater esse papo com elas, né? Penteado um pouco diferente, você já deve estar percebendo aí. Tem uma galera que reclamou quando eu cortei, então os dreads voltaram. E eu tô aqui com 2 livros. O primeiro, que é o livro, né, da Solange, que traz o título Mulheres que Nasceram para Marcar Sua Geração, né, onde você conta a história de algumas personagens que tiveram uma expressão na Bíblia, né? Foi, mulheres basicamente realmente isso. que marcaram, né? Cada uma a seu jeito, cada uma com a sua experiência, Personagens mas que marcaram a bíblicas. geração onde elas viveram, né? E há um convite aí também para as mulheres de hoje marcarem a geração, né? Que Onde bacana. elas estão. E o outro aqui é da Viviane Silva, foi lançado aqui agora, recentemente. Foi, sábado passado. Menina Flor. Legal. Falando em livros, né, eu quero mandar um abraço também, um beijo pro doutor Walter Bessa, né, teve lá também com a gente fazendo um programa, e o doutor Walter Bessa também é escritor, tem livros de poesia, inclusive deixar registrado o convite, né, para o doutor Walter Bessa dar uma passadinha aqui, ó, na Ler Com Mais, certeza. né, trazer o seu livro também, né, e estamos aí, a Casa de Leitura Ler Mais está aqui exatamente para ressaltar até os escritores locais, né, Solange? Exatamente, né? É mais do que o nosso prazer, né? O nosso dever apresentar a Cabo Frio aquilo que de melhor ela tem, né? Nossa, se falando de poesia, então e a gente pretende fazer N assim, lançamentos de quem for aqui de Cabo Frio. É o nosso prazer poder receber essas pessoas e oferecer o nosso espaço para isso. A gente sabe, Solange, nós, né, eu sou músico, e a gente sabe que cultura envolve a música também, né? A gente sabe que no caminho musical não é muito fácil também, né, você alcançar o objetivo maior de todo cantor, que é gravar um CD. Às vezes, né, os cantores estão aí já há muito tempo, né, no mercado, no cenário musical, né, cantando e fazendo seus shows, enfim, mas é difícil ter o CD, o trabalho na mão, porque, né, é caro contratar estúdio e bancar músico, enfim. Na questão da literatura, né, é difícil também. Como foi para você
Você pensou, não, vou escrever um livro e, poxa, foi rápido, foi fácil o caminho, e para chegar nesse fim aqui, como é que é? Não. Na verdade, ele nasceu por acaso, né? Porque era um projeto que eu tinha, né, com algumas mulheres que eu trabalhava com elas, e era um projeto que eu queria trabalhar com elas durante 30 dias, trabalhando 30 textos diferentes e vendo o quanto aquilo atingia a vida delas, né? O quanto aquilo tocava cada uma delas. Enquanto você está falando, E eu vou mostrando a capa aqui. E ele nasceu exatamente assim, meio que sem querer, né? E na verdade ele foi publicado assim, foi, né, tudo nosso mesmo, foi a gente que correu atrás, foi a gente que fez. E então assim, foi depois que estava pronto na mão, né, você olha e fala assim, nossa, nem esperava isso tudo, nem acreditei assim que fosse, porque na verdade ele nasceu sem querer mesmo, né? Eu não sentei e falei, vou escrever um livro. Ele nasceu texto por texto, sendo trabalhado com calma, até chegar ao final onde a gente queria trazer, né, dessas mulheres, que o quanto isso tinha tocado a vida de cada uma delas e o quanto elas acham que elas podem fazer pela geração delas. Que bacana. Agora, você está com outro livro aí, desde que a gente começou, né, o nosso bate-papo aqui, que é O Segredo de Tartanina. Tartanina. Exatamente. É um livro a serviço da proteção e prevenção contra o abuso infantil, abuso sexual. Né? A gente aqui que trabalha com crianças, a gente que tem livros direcionados para professores, para educação, para pais, para família. E é um assunto que está em evidência, né? Esse é um livro importantíssimo e, inclusive, poucas pessoas ainda conhecem, né? Ele é um livro que ele é de autoria de 3 psicólogas, né, que são especializadas em crianças, em atendimento infantil, e ele vai apresentando, né, que infelizmente na nossa sociedade o abuso sexual infantil ele está muito mais perto do que aquilo que a gente queria acreditar, né, do que aquilo que a gente quer acreditar. A gente às vezes a gente ouve falar na televisão, a gente conhece algumas histórias que tem na nossa cidade. Mas a gente nunca acha que vai acontecer exatamente, perto, né, da gente, né, ou até... A gente não quer muito acreditar, né, que isso pode acontecer com os nossos filhos, com as nossas crianças, né? E esse é um livro que ele vem exatamente tocando nesse assunto, né, nessa questão de que está mais perto do que a gente imagina, mas ele é direcionado para a criança, né? Apesar de ser um instrumento para o adulto trabalhar com a criança, né? Se a gente for ver a parte de dentro, por exemplo, você vai ver que ele é um livro totalmente direcionado para a criança e ele vai tratar desse assunto de uma forma muito suave, né? A tartanina, na verdade, é uma tartaruguinha, e aí acontece toda uma situação com ela, mas é tudo tratado de uma forma muito suave, para que a criança, para que isso não seja para ela algo muito difícil de ser tratado, né? E ela é levada durante a história toda a se identificar com a personagem, né? Ela tem espaços ali para ela desenhar como que ela vai desenhar ela mesma, na verdade, né? E a criança vai desenhar, por exemplo, ela está muito triste com a situação que está acontecendo com a tartanina, como é que ela está se sentindo. Então é uma forma que as autoras, né, tiveram de puxar a criança para dentro dessa história, porque se você tem uma criança que está, né, bem lúdico, né? É bem lúdico, né? Mas ele é suave, apesar de trabalhar com um problema tão sério, né? E assim, para professores, para pais, não tem coisa melhor para você tratar do que um livro que foi feito exatamente para isso, com esse intuito, com esse cuidado, né? E você vai ver na parte de trás que ele tem todo um trabalho para o adulto, né? Ó, quando você vê que uma criança está passando por isso, como é que você faz para ajudar? Como é que vai agir, né? Como exatamente. É que vai tratar ele inclusive fala para a criança, né, que existem órgãos, existem instituições que que servem para protegê-la, né? E além de tudo, né, além de instituições, quem tem o dever mesmo de proteger somos nós, né? Somos nós que somos pais, que estamos perto dessas crianças. Então, assim, professores, então, né, que
podem usar desse livro como um instrumento importantíssimo para trazer à tona algo que para a criança, às vezes, você não pode falar uma coisa dessa diretamente. Né? Você não pode chegar simplesmente e questionar uma criança a respeito de algo tão sério assim, né? Que toca tanto e a criança leva isso para o resto da vida. Né? Então, esse é um livro que você tem como usar como um instrumento para que você saiba o que está acontecendo com a criança sem que isso constrange. Um trauma Exatamente, também, sem que isso venha constranger a criança nesse ambiente. E isso pode ser tratado, às vezes, no meio de um grupo de crianças. Né? Você não precisa nem levar a criança para um cantinho e tratar disso. É no grupo mesmo que ela vai se sentindo à vontade ao longo do livro para poder, né, desenhá-la. Né? Ela mesma vai se desenhar. Então, é uma forma dela se identificar com a história. E se você tem uma criança que está numa situação dessa, quer dizer, você vai ver claramente ali, né, que ela se identificou com aquilo, que talvez aquilo ali esteja falando algo a mais para ela. E aí sim é hora de entrar, né, de querer saber mais um pouquinho, de se interessar mais pela criança. Que bacana. Gente, eu tô, assim, muito feliz por ter estado aqui, quero voltar outras vezes, né? Mas em relação a esse livro me chamou a atenção, né? Já que a gente falou aqui também da questão da roda de leitura, eu acho que caberia aí, de repente, um trabalho em cima desse livro, né? O que vocês acham aí de repente estar convocando, não sei, convidando, de repente, né, os pais, né, ao invés de num sábado desse, uma roda de leitura ser com as crianças, de repente está trazendo os pais, um convite aos pais, né, e a responsáveis, enfim, a todos aqueles que se interessarem, né, e se atentar, né, para um tema desse que realmente tem causado muito transtorno e muitos traumas nas mentes das nossas crianças e de muitas famílias, né, não só na nossa cidade e também no nosso país e no mundo, que isso é um problema, né, mundial. Então, o que vocês acham de repente estar desenvolvendo um trabalho, desculpa a minha intromissão aí e tal, mas isso me chamou a atenção, eu acho que vale a pena. O que vocês acham da ideia? Com certeza, a gente já está com uma proposta para isso, só que a gente não tem ainda a data definida, mas a gente vai estar definindo um tempo, uma data. Eu quero divulgar aqui. E aí a gente vai estar passando, né, para vocês, através do Face, telefone, enfim, a gente vai estar divulgando a data certinha, até porque realmente a gente precisa tratar isso com mais carinho, né, com mais cuidado. E esse livro realmente é um livro que trata de forma bem simples, algo que é muito complicado hoje. E ajuda a criança também a se defender, né? Com certeza. Porque o que acontece hoje se demora, né, a saber que a criança está sendo vítima desse delito, é o fato da criança ficar com medo, né, de falar. E esse livro também trata disso, né? Ao longo da história, a Tartanina ela tem um baúzinho, e aí que ela carrega esse baúzinho com ela, e conforme a história vai se desenrolando, esse baú, né, ele vai aumentando e vai ficando pesado para ela carregar, e é exatamente a culpa, a vergonha, né, o medo de expor alguém que às vezes ela conhece, né, e às vezes é da família, às vezes é um amigo da família, como que ela faz, né, para se defender diante disso. Então ele também vem tratando disso, e ele é um livro para prevenção mesmo, né? Para que a criança também ela tenha alguma defesa, alguma base, né? Alguma fundamentação para que ela se sinta forte, para ver que existe algo estranho ali, né? E ela mesma poder se defender. Que legal. Esse aliás, é mais importante você prevenir, né, do que depois que a desgraça aconteceu, e aí como é que a gente vai fazer, né? E a gente tem mais é que fazer isso mesmo, porque esse é o nosso dever, né, de proteger, de abraçar, de dar essa segurança para essas crianças. Legal, gente, nós estamos terminando aqui o nosso programa de hoje, aqui na Casa de Leitura, né, Ler Mais. Eu queria já deixar vocês à vontade, né, para fazerem as considerações finais e deixar o endereço da livraria, telefone, enfim.
Ó, foi um prazer, né, poder receber cada um de vocês aqui. Foi um prazer te receber aqui, Clebinha. A gente espera poder fazer isso mais vezes, porque a gente tem N assuntos aqui interessantíssimos que a gente quer trazer à tona, né, que a gente quer trabalhar com cada um. E sejam bem-vindos, né, à nossa casa, ao nosso lugar de desfrutar dessa riqueza toda que são os livros. Ali. Já vi que o endereço e o telefone vai ficar com a Marli. É verdade. Bom, para a gente também foi um prazer recebê-los aqui. Esperamos mais vezes recebê-los. E a Livraria Ler Mais, ela está na Rua Lopes da Guia, número 170. O telefone é 2645-4095. Fique bem à vontade para poder nos conhecer e desfrutar realmente desse espaço. Muito obrigada, Clebinha. E deixar aqui uma referência para você, né? A Lopes da Guia. A livraria fica exatamente 2 ruas atrás da Casas Bahia e próximo aqui ao Colégio Rui Barbosa. Então não tem como você errar. Passou da Casas Bahia, vem no segundo quarteirão. Antes de entrar na Rui Barbosa, livraria Casa de Leitura e livraria Ler Mais. Gente, eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores. Mais uma vez, estou agradecendo a Marli, a Solange, né, por ter nos permitido, né, fazer esse programa aqui, que com certeza trouxe, né, cultura, enriqueceu, né, o seu conceito de cultura no dia de hoje. Eu estou muito feliz por ter estado aqui e realmente eu quero voltar de outras vezes, né, porque é um assunto que com certeza nossos filhos, as crianças, a sociedade, enfim, nós precisamos estarmos inteirados desses assuntos. E com certeza a livraria Ler Mais está aí para proporcionar esse ambiente para a gente. No mais, até a próxima. Ó, fique com Deus.